para todos vocês que tomou o seu cafezinho, para vocês que ainda irá tomar, para todos os seus familiares e amigos, um domingo abençoado a todos. Eu sou o pastor Gerson Primo e é com muito prazer que vos apresento o programa Novo Amanhecer, um programa tradicional que vos levará um novo amanhecer de Deus para as suas vidas. Peço a sua presença, a sua audiência, sinta-se à vontade. E vamos escutar um pouco dos ensinamentos do Altíssimo. Nós iremos falar a respeito dos 10 mandamentos, começando pelo o primeiro mandamento e posteriormente no decorrer de outros blocos nós falaremos também de outros mandamentos. Com respeito aos 10 mandamentos, que também se chama de decálogo. Decálogo é uma palavra grega que vem do grego e significa 10. Os 10 mandamentos que Deus deu por meio de Moisés aos filhos de Israel, depois da libertação deles do Egito. Porém, nós estamos falando do primeiro mandamento. E gostaria de deixar com vocês como aconteceu e como foi dado por Deus esses 10 mandamentos. Deus desceu por intermédio de seu anjo sobre o Monte Sinai. E aí proclamou os 10 mandamentos do Senhor. Saindo de um fogo do céu supremo, houve trovões, relâmpagos, som de trombeta excessivamente forte. Então Moisés desceu da montanha. Deus falou à Assembleia do povo de Israel. Também podemos analisar como eles foram escritos. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus, em língua hebraica. Depois traduzido para o grego, do grego traduzido para o latim, e do latim traduzido para o português. Língua hebraica porque o povo de Israel falava essa língua. Sobre as 2 tábuas de pedra que depois foram colocadas na Arca da Aliança, que esta arca era conservada no tabernáculo e mais tarde no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém. Portanto, essas orientações contidas nos 10 mandamentos, e em especial nesse primeiro mandamento que nós estamos tendo por base, estamos falando sobre ele. Por que foram escritos sobre pedra? Quase tudo na vida tem um porquê. Foram escritos sobre pedras porque as pedras significam as verdades fundamentais e eternas da palavra. Significa as verdades genuínas proclamadas pelo Senhor nosso Deus. Então, essas verdades fundamentais e eternas da palavra na letra, da palavra no natural. E escrever na pedra tem uma correspondência e tem um significado que estas verdades devem ser escritas em nossa memória e em nossa vida para todo sempre. Essas verdades contidas dentro da palavra, escrita para nós vivermos e ensinarmos também essas verdades. E por que
Talvez alguém poderia pensar, você que está me ouvindo, por que escrito realmente em 2 tábuas de pedras? Esses mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedras. Havia 2 tábuas, a fim de representar a comunhão. Essas 2 tábuas significam e representam a comunhão, a conjunção com o Senhor e a comunhão com a igreja do Senhor, o que tem lugar quando o homem obedece aos mandamentos de Deus em sua vida, de amor a Ele e de caridade para com o teu próximo. A significação. As 2 tábuas têm significados e têm correspondência. A significação da primeira tábua. A primeira tábua ensina os nossos deveres para com o Senhor, que são conhecê-los como o nosso único Deus, ter fé na sua palavra e adorá-lo em santidade de acordo com a sua doutrina. Doutrina nos quer dizer ensinamento. E a seguir o significado da segunda pedra. A segunda pedra ensina os nossos deveres para com o próximo, que são não prejudicá-lo por atos ou palavras, nem por desejos ou intenção de nossos corações. A palavra nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Ela não diz ao contrário. Talvez alguém poderia até contradizer ou usar uma expressão completamente errada e contrária a esse princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas, odiar o próximo, assim como ele, por certo, gostaria de ser odiado. Mas não é assim que Deus ensina. A palavra ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo e não prejudicá-lo, nem por palavras, nem por ações, nem por atitudes do nosso coração. E os 10 mandamentos se encontram em Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17. Também se encontra em Deuteronômio. Então encontra-se no 20º capítulo do livro de Êxodo e também no 5º capítulo do livro de Deuteronômio. Nome que significa e tem uma correspondência com a segunda lei. A palavra Deuteronômio tem correspondência como sendo uma segunda lei, o sentido, o significado da palavra Deuteronômio, que é um dos livros do Pentateuco, ou seja, um dos livros da lei de Moisés. Porque os 10 mandamentos é santo. Os 10 mandamentos é uma das coisas mais santas que temos aqui no mundo. É mais santa do que todas as demais coisas, porque é um sumário de toda a verdade divina, contendo como um ponto central a totalidade da religião verdadeira. A palavra nos diz que a religião pura, verdadeira, sem rugas, sem rugas e sem mácula, é servir os órfãos e as viúvas e viver incontaminado, sem contaminação com o mundo. Os 10 mandamentos é coisa de Deus bastante antiga. São anteriores às leis, são anteriores a Moisés. As leis contidas nos 10 mandamentos eram conhecidas na antiga igreja anterior a Moisés. Antes de Moisés havia uma igreja
e os 10 mandamentos era anterior a Moisés. Mas quando essa igreja foi destruída pela idolatria, a idolatria destruiu essa igreja que antecedeu Moisés. Os 3 primeiros mandamentos se perderam e os outros passaram a ser encarados simplesmente como leis de ordem civil e moral. A parte espiritual ficou um pouco esquecida com a destruição desta igreja antiga antes de Moisés, através da idolatria. E não, sim, com representatividade e nem com correspondência como leis de vida espiritual. Porém, por que os mandamentos foram dados de novo no Sinai, com tantos sinais divinos? Foram dados assim para que ficasse impresso para sempre na mente humana. E os mandamentos são inteiramente divinos, que pecar contra eles é pecar não somente contra o mundo, mas também contra o céu e contra Deus. É impossível, meu dileto ouvinte, a pessoa pecar contra o semelhante, pecar contra o céu e não pecar contra Deus. Porque qualquer pecado contra o semelhante quebra o princípio do amor, instruído e contido no mandamento, que diz amar o seu próximo a ti mesmo. Pecar contra o próximo também é pecar contra Deus. Porque é necessário evitar os males com pecados contra Deus. Se nos abstivermos do mal em nosso coração. É muito prático, muito fácil pensar que às vezes é fácil fazer o bem e não é impossível fazer o bem. Não é impossível. Porém, porque os 10 mandamentos são em número de 10? Os 10 mandamentos não poderia ser 5, não poderia ser 8, ou 7, 3, porém eles são em números de 10. É porque o número 10 tem correspondência e significa aquilo que é completo e perfeito. Se vê quase sempre, constantemente, as pessoas usar essa palavra, fulano é 10, ou outro aparece até na televisão, é 10, e apresenta a sua mão. Os males proibidos nos 10 mandamentos contém no seu íntimo todos os males que existem ou podem vir a existir. As 2 tábuas são, por assim dizer, as 2 mãos de Deus, apontando e nos dirigindo para o caminho da vida eterna. As 2 tábuas da lei não somente têm significado, mas representa a mão de Deus orientando o seu povo, dirigindo a igreja no sentido de alcançar a vida eterna. Porém, dando continuidade, como são ligados interiormente esses mandamentos, esses 10 mandamentos? Porque nós apenas hoje estamos falando a respeito do primeiro mandamento. Porém, teremos uma sequência de estudo sobre os 10 mandamentos. Do jeito que não se pode pecar contra um, seria impossível falar apenas de um mandamento e deixar 9 para trás. Aí o número da perfeição
a perfeição que existe no número 10 não se cumpriria. Eles são de tal modo ligados interiormente que, se de propósito deliberado agirmos contra um dos mandamentos, então em nosso coração estaremos agindo também contra todos os outros. O bem não pode entrar antes do mal ser removido. Igualmente, no mal, querendo fazer o bem, e no bem, fazendo o mal. Aí podemos ver um grande paradoxo, uma grande incoerência, porque o mal não anda junto com o bem. O arrependimento é, portanto, o primeiro passo para a regeneração. Quanto à regeneração, nós podemos observar aquela passagem na palavra que diz que levaram aquela mulher para ser julgada por Jesus e ser condenada, porque havia praticado a pega, ela foi observada praticando atos ilícitos numa praça pública. E Jesus, sabendo da intenção deles, começou a escrever no chão uma sequência, uma série de pecados, e eles começaram a ler. Os algozes daquela mulher começaram a ler. E Jesus, encerrando as suas escritas na areia com seu próprio dedo, disse para a mulher: cadê os teus acusadores? Todos eles já haviam saído, porque Jesus havia dito: o que achar sem pecado, atira a primeira pedra. E eles se retiraram. E Jesus disse àquela mulher: eles não te acusaram, nem tampouco eu. Vai-te e não peques mais. Verdadeiramente, a regeneração acontece na vida do homem que ainda não se encontra na presença de Deus, que ainda não está no bem, porém numa fase de afastar-se do mal e apegar o bem, que é a caridade número 1. Realmente, aquela mulher foi e não pecou mais. E a regeneração é afastar-se do pecado. E quando alguém afasta do pecado, o bem entra nele, porque o bem não entra enquanto o mal estiver reinando na vida da pessoa. E, uma vez afastando do pecado, o pecado não tem mais influência na vida da pessoa. E essa falta de influência do pecado chama-se regeneração. E aquela mulher foi uma mulher regenerada. E o filho pródigo também, arrependido das suas atitudes, voltou ao lar paterno e disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado o teu filho. Houve regeneração na vida do filho pródigo. Regeneração e arrependimento. E regeneração é abandonar o pecado e daí por diante. O pecado não terá mais influência na sua vida. E chegando à parte final, vamos tecer, vamos apenas dizer alguma coisa para encerrar a nossa programação de hoje. Esse foi o nosso primeiro encontro. Obrigado pela companhia e que o amor e o cuidado de Deus sejam convosco. Estarei te esperando todos os domingos, de 6h30 da manhã às 6h57, na TV Rio. Que Deus os abençoe e que cada dia você possa viver um novo amanhecer do nosso Deus na sua vida. Muito obrigado. Até o próximo domingo, 6h30 da manhã. E que a paz do Senhor seja convosco. Amém.